Acho que vocês acharão esta noite muito prática e também muito espiritual. Estamos todos procurando a causa dos fenômenos da vida, todos. É chamado nas Escrituras de Pai. O homem descobrirá isso depois que toda a história que nos foi contada no Evangelho for reencenada nele. Mas antes que essa história seja reencenada nele, podemos ver a causa dos fenômenos da vida. Então, hoje à noite, venha comigo e deixe-me mostrar a você, se você ainda não experimentou, deixe-me mostrar a você Jesus Cristo através dos olhos de Paulo. Se você olhar para ele através dos olhos de Paulo, você o verá mais claramente do que qualquer um neste mundo pode lhe mostrar. Eu lhe mostrarei hoje à noite quem Paulo realmente é. Apenas o veja através dos olhos de Paulo. Não há menção a Paulo em nenhuma obra contemporânea do século I, nenhuma menção a ele. Ele é mencionado apenas no livro de Atos, a última parte de Atos, e então ele é mencionado em suas cartas, 13 cartas, mas nenhum registro de Paulo. Então, quem é Paulo? Posso lhe dizer que Paulo é tanto um estado quanto Moisés, como Abraão, como Isaque, como Jacó, como Jesus Cristo. Aqui estamos lidando com estados e estamos lidando apenas com o estado fundamental chamado Deus, que é o Pai, o poder criativo e você. Apenas Deus e esta extensão de si mesmo chamado você. Quando você diz eu sou, é Ele. Agora, vamos voltar para Paulo e lembrar que é um estado. E neste estado, aqui está alguém que é tão zeloso pelas tradições de seus pais. Ele sabia hebraico de trás para frente. Ele conhecia as tradições dos pais de trás para frente, tudo o que lhe foi ensinado no livro, e ele protegeu com sua vida e se opôs a todos que estavam em conflito com as tradições dos pais. Então, de repente, ele viu o Espírito por trás da carta. Agora, isto é algo no homem que está vendo, não é alguém de fora. Algo no homem está vendo o Espírito por trás da lei, por trás da letra. E ele é tão ardente em promovê-la quanto em defender a carta. Ele faz a declaração: não tenho vergonha do Evangelho. Aqui lemos no primeiro capítulo de sua carta aos Romanos. A carta dele, que é simplesmente algo que está surgindo. Ninguém sabe quem realmente é o escritor. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que tem fé. Romanos 1:16. É o poder de Deus para a salvação daquele que tem fé. Ele chama o poder de Deus em sua carta de Jesus Cristo. Você e eu pensamos em uma pessoa quando pensamos em Jesus Cristo, Paulo não. Ouça suas palavras. Embora eu tenha considerado Cristo como homem, já não o considero mais assim. 2 Coríntios 5:16. Quando alguém lhe disse que Deus estava na terra como um homem, e ele conhecia suas tradições dos pais, não faças para mim imagem de escultura. Êxodo 20:4. E para lhe dizer que um homem, um indivíduo diferente de você estava no mundo, e esse é Cristo, esse é Deus? E então ele percebeu quem Jesus Cristo realmente era, e ele o define em sua carta aos Coríntios: Jesus Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E eu prego somente Jesus Cristo crucificado e ressuscitado dentre os mortos. 1 Coríntios 1:24, 23, Romanos 6:4. Isso é tudo o que ele pregaria. O poder de Deus e a sabedoria de Deus crucificado, onde? No homem, enterrado no homem e então ressuscitado no homem. Agora ouça com atenção. Hoje à noite veremos o mais prático deste grande mistério. Pois aqui, Paulo não é uma pessoa como você é, como eu sou. Paulo é um estado, e se você não for zeloso pelas tradições de seus pais, então você não pode realmente entrar nele. Você aceitou um certo conceito de vida e vai protegê-lo com sua vida, então você vê a história por trás da história.
Você vê o mistério por trás dele e o protege com sua vida. E então conte. Ele deve contar ao mundo. Agora, quando isso vem ao mundo, perturba o homem, pois ninguém pode ser complacente depois que isso entra em sua vida. Agora ouça as palavras. Ele agora vê que Jesus Cristo é a própria e maravilhosa imaginação humana do homem, ele vê isso. Ele pensou que era uma pessoa. Embora eu já tenha considerado Cristo de um ponto de vista humano, não o considero mais assim. Se você quiser notas, esta é a sua segunda carta aos Coríntios, o capítulo 5, o versículo 16. Eu já o considerei de um ponto de vista humano. Eu não o considero mais do ponto de vista humano. Bem, então quem é ele? Quem é esse poder criativo? Voltamos agora ao Evangelho, o 10º de Mateus. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus, todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra, eu não vim trazer paz, mas espada. Para fazer o homem se voltar contra o pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Mateus 10, 32, 38. Bem, você lê isso e pensa. Agora, isso é realmente insano. Aqui, ele disse: Eu não vim para abolir a lei e os profetas, eu não vim para aboli-los, mas para cumpri-los. Aqui está a lei. O único mandamento que é positivo é o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Ele não vem para aboli-los, e ele me diz que se eu não o amo mais do que amo meu pai e minha mãe, eu não sou digno dele. Então, o que ele é? Lembro-me de quando eu era apenas um garotinho, eu não podia ter mais do que 5 anos, eu ouvia essas histórias contadas na minha classe da escola dominical. E eu sabia naquele exato momento que se eles dissessem: se eu não o amasse mais do que amei meu pai e minha mãe, eu não era digno dele, eu disse a mim mesmo. Bem, então eu não sou digno dele. Eu não conseguia conceber amar alguém mais do que meu pai. Mãe, aquela doce, linda e adorável senhora que me deu tudo, me protegeu, e eu poderia amar alguém mais do que minha mãe? Eu sabia que ficaria fora do reino. Eu não poderia fazer isso. Pensei em meu pai, esse gigante de um homem que não tinha medo. Ele não tinha um pouquinho de medo em seu corpo. Ele provou isso para minha satisfação repetidamente, sem medo. Que gigante de homem! E eu poderia amar alguém, algum poder invisível, mais do que meu pai. Eu simplesmente não conseguia. Então eu sabia que não poderia estar no reino de Deus. Nenhum professor poderia me explicar, ninguém na escola poderia fazer isso, meu pai e minha mãe não poderiam fazer isso. Mas eu simplesmente não conseguia fazer isso, era só isso. E aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Um homem contra seu pai. Eu não poderia ser um filho contra meu pai. Uma filha contra sua mãe não poderia ser feita. No meu mundo isso não pode ser feito. Então o que é? Estou vivendo no mundo. Aqui está a causalidade visível. Pai e mãe são a causa óbvia de todos neste mundo. Você tem um pai e uma mãe. Seja humano, pássaro, animal, todos nós temos pais e mães. Aqui está a causa visível dos fenômenos da vida. Você está agora em um mundo de fatos objetivos. E aqui vem algo completamente diferente, um mundo invisível. E você ou o ama mais do que a causalidade visível ou não. E então eu vi, não está me dizendo para não amar meu pai, porque ninguém poderia me dizer para não amar meu pai.
Ninguém poderia me dizer para não amar minha mãe. Como poderiam? Eles não poderiam me colocar contra minha filha, me colocar contra meu filho. Como poderiam? Então eu percebi que não era isso. Aqui estava a causalidade visível que o homem criou neste mundo. Eu simplesmente entrarei para o clube certo. Terei dinheiro suficiente no banco. Eu farei isso, me tornarei uma pessoa vista pelo mundo e essa é a causa das minhas experiências neste mundo. Então eu percebi que não é isso de forma alguma. A coisa toda é invisível, a causalidade é invisível, e então eu devo amar essa causa dos fenômenos da vida mais do que qualquer coisa neste mundo. Quando eu me apaixono por ela e a adoro e a faço eu mesmo, eu não teria outro Deus se eu fizesse isso. Quando eu me apaixono por ela, eu não tenho que ser chamado para desonrar meu pai e minha mãe, ou não gostar da minha filha, não gostar do meu filho. Ame-os além da medida. Mas meu pai e minha mãe no mundo representando a causalidade física, a causalidade visível óbvia, não são realmente a causa dos fenômenos da vida. Vejo isso como Paulo viu tão claramente, sendo Paulo aquele aspecto da minha própria mente que está despertando em mim. Paulo não é uma pessoa histórica, como você e eu. Não há nenhum personagem nas Escrituras que seja uma história pessoal, não uma história secular, é tudo história divina. Paulo foi treinado na fé judaica e conhecia o judaísmo de trás para frente. Ele disse: Sou filho de Abraão, da tribo de Benjamim. Romanos 11, 1. Ele sabia disso perfeitamente. Eles disseram aos seus homens, eles disseram: Seu grande aprendizado o deixou louco. Ele disse: Não estou louco, disse-lhe a Festo, não estou louco, estou falando a pura verdade. Atos 26, 24. Estou lhe falando de uma ressurreição de um poder criativo do qual o homem desconhecia totalmente. Foi enterrado no homem. Este poder está enterrado em todos os seres do mundo, e esse poder é o próprio Deus. Não há intermediário entre o homem e Deus. Não preciso de algo entre mim e Deus. Se você pensa que é Jesus Cristo não é o intermediário entre o homem e Deus. Jesus Cristo é o poder criativo de Deus, que é a sua maravilhosa imaginação humana, esse é Jesus Cristo. E não há outro Jesus Cristo. Não há intermediário entre você e Deus Pai. Deus, o Pai, está enterrado no homem como seu maravilhoso eu sou, e sua maravilhosa imaginação humana é Jesus Cristo. Esse é Jesus Cristo. Agora, como eu o texto? Em sua carta, ele disse: Venham, creiam em mim. Vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês? A menos que vocês sejam reprovados. 2 Coríntios 13, 5. Agora ouçam isso, compartilhem comigo esta experiência maravilhosa esta noite de uma amiga que me escreveu esta carta. Ela disse: Eu sou uma artista. Tenho desenhado para Lindsay Bullock e para outros lugares, tudo como freelancer. Eu nunca procuro trabalho. Eu simplesmente sento em casa, imagino que tenho trabalho, e eles ligam. Nos últimos 6 meses, não recebi muitos pedidos da Lance. No ano passado, ganhei quase $4.000 deles em meu trabalho criativo, mas nos últimos 6 meses não ganhei. Tirei férias por 3 semanas. Quando voltei, liguei para eles. Eles me disseram que tinham contratado uma diretora de arte e estavam dando a ela $650 por mês, e que ela deveria fazer o trabalho que eu fazia antes, e então não esperar nenhum trabalho deles por pelo menos 1 ano. Então foi isso que me disseram. Foi isso que eles disseram. Então, desliguei e revisei toda a conversa. Eu os ouvi me dizer que tinham muito trabalho para mim e fiquei emocionado com o que ouço.
Na verdade, eu os ouvi me dizer que gostaram do meu trabalho e tenho muito trabalho para você. Uma semana depois, eles ligaram. Fui até lá e eles disseram: aqui está um livro de 26 páginas para a publicidade institucional. Então levei para casa, fiz 5 páginas e as devolvi para aprovação. Eles gostaram imensamente. Aí eu falei para eles fazerem as 26 páginas que vou cobrar $750, simplesmente ilustrando as 26 páginas dessa propaganda institucional. Eles acharam que isso era muito, muito razoável, e antes de eu sair do escritório me deram 4 anúncios da revista Harper's, que é nacional, e depois 2 outros itens pequenos, e ao todo custou mais de $1.500. Agora, ela disse. Isso é muito mais do que eles já me deram no passado em qualquer momento. Então aqui recebi meu pedido deles de mais de $1.500 e estou ganhando, hoje, muito, muito mais do que o dobro do que já ganhei quando trabalhei em um emprego regular. E adoro cada segundo do meu trabalho criativo. Vou para casa e faço isso. Eu faço isso. É tão fácil que faço num piscar de olhos, retiro e está tudo pronto. Eu pego o Bullock, o Lance, os outros, e tudo que faço é sentar e imaginar que estou ocupado e o telefone começa a tocar e eles estão ligando. Quem é Jesus Cristo? As Escrituras dizem que ele é o poder criativo de Deus. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E por ele todas as coisas são feitas e sem ele nada do que foi feito se faz. 1 Coríntios 1, 24, João 1, 3. Então, como você está usando o poder criativo de Deus que é Cristo? Então, ele não gosta de mim. Isso é Cristo em operação, então ele não gosta de mim. Então ele conhece você ou cospe em você, e você pensa: por que ele fez isso? Por que você fez isso? Não há poder senão Cristo. Nada neste mundo pode fazer nada a você, a menos que você primeiro faça isso a si mesmo, por meio do uso do poder criativo de Deus. E Deus é quem? Eu sou. Então, quando me sento para imaginar, quem está fazendo isso? Eu estou fazendo isso, isso é Deus. Fazendo o quê? Estou imaginando. Bem, isso é Cristo. Então o que estou imaginando? Imagino fulano de tal, e então, bem, isso é Cristo. Eu estou fazendo isso é Deus, e o que estou fazendo é Cristo, o poder de Deus em operação. E não há outro Cristo, isso é Cristo. Então ele disse: eu lancei o alicerce, e ninguém poderia lançar outro alicerce, a não ser Cristo, o poder criativo de Deus. 1 Coríntios 3, 11. Agora, ele avisa a todos: vocês podem vir com outros fundamentos, mas, posso lhe dizer, fora isso, todos são espúrios. Você pode alegar que tem descendência apostólica. De todo o lixo do mundo, descendência apostólica. E você se veste com todos os do mundo, e pensa que isso é algum estado sagrado. Ele lhe diz que é tudo apenas. Há apenas um fundamento que qualquer um pode estabelecer e o único fundamento é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, que é o poder de Deus, é a sua maravilhosa imaginação humana. Não há outro fundamento. Então eu testo isso contra todos. E digo isso esta noite porque a senhora agora está na plateia e ela me escreveu. Ela disse: há 10 dias, tive notícias da minha mãe no Kansas. Esta é outra senhora do Kansas, não a mesma de que falei antes, e ela disse: minha mãe disse que uma úlcera, ou uma aparente úlcera, é recorrente de uma coisa semelhante que tive há 2 anos. Sentei-me e escrevi com convicção que o Deus em mim está falando com o Deus em você e lhe dizendo que você não tem nada disso, que você é perfeito.
E eu escrevi de forma tão convincente que quando ela entendeu, ela reagiu, pois ela fez o teste e o teste saiu baseado exatamente no que eu disse na minha carta para ela. Falei com tanta força em minha carta e quis dizer cada palavra dela, eu sabia que ela iria me ligar e confirmar o que ela fez. E ela me contou ontem à noite. Ela escreveu a carta há apenas alguns dias, mas ontem à noite ela ligou e disse tudo o que eu disse na carta, que agora todos os testes revelam exatamente o que eu disse. Agora, ela disse. Devo lhe dizer, Neville, nunca consegui usar a palavra imaginação na minha família. É um anátema. Não consigo usá-la, então uso a palavra Deus para minha mãe. Ela conseguia entender isso. Que o Deus em mim fala com o Deus em você. Então aprendi por experiência que não consigo usar a palavra imaginação. Tudo bem, posso dizer a ela esta noite, e ela está aqui esta noite, que vou citar novamente o 10º capítulo de Mateus. Aquele que não me reconhecer diante dos homens, eu não o reconhecerei diante de meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Pois eu não vim trazer paz, mas espada. Para colocar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. E assim eu vos digo, aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Então eu direi a ela esta noite, mesmo que eles voem para o espaço, diga a eles a verdade, diga a eles quem Jesus Cristo realmente é. Não rodeie o arbusto e chame-o por 1000 outros nomes e ainda os deixe dormindo profundamente. Este é um conflito. Quando a verdade vem ao mundo, ela coloca o homem contra tudo que era antigo. O pai é sempre o novo contra o velho, o filho contra o pai. Aqui, um novo conceito vem ao mundo. Quem é esse ser? Embora eu já tenha considerado Cristo de um ponto de vista humano, eu não o considero mais assim. Estas são as palavras de Paulo no homem. Então, quando isso acontece no homem, que ele não considera mais um Cristo humano, mas o vê como sua própria e maravilhosa imaginação humana, que é Paulo falando no homem. Que é o pequeno que está surgindo e falando. E ainda assim ele tem que ser ousado e falar. Mesmo que eu tornasse isso fácil? Não, não torne isso fácil. Você diz a todos neste mundo que sua própria e maravilhosa imaginação humana é o único poder criativo no mundo. Jesus Cristo é o poder criativo de Deus, então Jesus Cristo é sua própria e maravilhosa imaginação humana. E eu sou. Isso é Deus, e então eu imagino. Isso é Jesus Cristo. Bem, estou imaginando. Imaginando o quê? Agora acredite. O que devo fazer para fazer a obra de Deus? Creia naquele que ele enviou. Quem ele enviou? Bem, ele enviou minha imaginação. Creia naquele que ele enviou. Bem, se eu obtiver a evidência em meu mundo, como a senhora com seu maravilhoso mundo artístico e a senhora que ligou para sua mãe e escreveu a carta e elas obtiveram a evidência, se há evidência para uma coisa, o que importa o que o mundo pensa? Posso negar a evidência? Tudo bem, aqui está a evidência. A mãe ligou e confirmou exatamente o que escreveu na carta. E então, alguém desliga o telefone e inverte toda a conversa e ouve o que ela queria ouvir. Tenho muito trabalho para você. Uma semana depois, ela é chamada e vai até o local e traz de volta um pedido de $1.500, que ela faz em casa. Ela não tem aluguel do lado de fora para pagar, ela trabalha em casa. Esse é apenas um pedido. Ela receberá outra ordem e também receberá ordens de outros. Ela está ganhando muito mais do que ganhava quando tinha um emprego regular, acreditando que algum poder externo como o Sr. Brown é tão importante que ele poderia me demitir hoje à noite e eu não tenho dinheiro para pagar meu aluguel.
Então ela vai trabalhar e pensa que o Sr. Brown é tão bom, que devo me gabar dele porque ele pode me demitir. Isso é tudo estúpido, Sr. Brown. Ele pode morrer hoje à noite e virar um pouco de cinza, sem saber quem Jesus Cristo realmente é. Ela sabe quem Jesus Cristo realmente é. Então ela pode ficar esta noite na presença do nosso presidente, e então ele não sabe quem Jesus Cristo realmente é. Então ele tem 20 e tantos milhões de dólares e uma fortuna fabulosa no mundo, e daí? Se ele morrer sem saber, você sabe onde ele estará? Em um mundo como este. Posso lhe dizer que não existe outro mundo até que alguém escape deste mundo de morte, que todo este vasto mundo é simplesmente o mesmo mundo. Eu sei disso por experiência própria. Eu fui de estado em estado neste mundo e não é o que você veria aqui. Sentei-me numa cadeira com os olhos fechados e estou vendo um mundo. Entrei naquele mundo e havia pessoas como você, vestidas como você está. Um mundo totalmente diferente. Estou na minha cama e de repente estou vendo outro mundo. Entrei naquele mundo e havia pessoas como você, vestidas como você. Um mundo totalmente diferente. Estou na minha cama e de repente estou vendo outro mundo. Entrei naquele mundo e é exatamente como este mundo. Quando você morre, você não morre de verdade. Você está neste mundo e está tão profundamente adormecido quanto está agora, até saber quem Jesus Cristo realmente é, igualmente profundamente adormecido. E então, você se acha muito maravilhoso aqui, tudo bem, então você morre. Você se encontra em um mundo como este. Você não é o mesmo. Você tem a mesma identidade, mas não é o mesmo no sentido de que ocupa a mesma casa ou ocupa a mesma posição. Oh não! Isso mudou, uma mudança radical. Você pode sair daqui no estado onde você foi um grande banqueiro e foi tão importante que todo o vasto mundo vem até você, para se encontrar amanhã, quando você fizer sua pequena saída deste mundo, engraxando sapatos. Isso está lhe ensinando o que é necessário para despertá-lo, para que você perceba quem realmente é Jesus Cristo. E então você estará engraxando sapatos amanhã, depois de ter tido milhões neste mundo e estará engraxando sapatos como no mundo para o qual você vai. E aí você vai perceber que eu estava engraxando sapatos. E hoje, que maravilha, vou imaginar que você tem todas as pessoas do mundo e chega tanta gente que você não consegue cuidar delas. Você recebe um segundo, um terceiro para trabalhar para você. Sua própria imaginação maravilhosa, que você trouxe todos esses para o seu ser, e então você percebe quem é Jesus Cristo. É preciso descobrir quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é sua própria e maravilhosa imaginação humana, e o único Deus é seu próprio e maravilhoso Eu Sou. Isso é Deus operando através de seu poder criativo. Então, quando você realmente o encontra, você começa a despertar, e você passa pelas experiências conforme descrito nas Escrituras. Você nasce do alto e descobre o poder criativo de Deus chamado Davi, que é seu filho, e você passa por tudo o que é dito nas Escrituras. Então você desaparece deste mundo, para não retornar mais, simplesmente deixando para trás tudo o que você experimentou. Então, você ou acredita em Cristo ou não. E Cristo não é uma coisinha que nasceu há 2000 anos, Jesus Cristo é sua própria e maravilhosa imaginação humana. O evento ocorreu há 2000 anos, mas tudo se cumpriu. Mas está acontecendo. Não ocorreu de uma vez por todas, está acontecendo na vida de todos que ouvem e acreditam. Então o que devo fazer? Crer naquele que ele enviou. Então eu lhe digo, assim como a senhora que me escreveu, ambas as senhoras, uma que recebeu este pedido de $1.500 por revisão completa e a outra senhora que revisou. Ela disse: Não posso, no momento, usar a palavra imaginação.
Vou pedir a ela, mesmo que passem pelo teto, que use, porque a menos que usemos imaginação hoje como o único poder criativo, que é Jesus Cristo, se você continuar usando a palavra Jesus Cristo, eles nunca entenderão. Se eu usar Jesus Cristo, quem vai entender? Eles vão pensar: bem, ele é religioso ou está maluco? Ou como alguém me disse: você tem bebido demais. Então eu bebo. Eu sempre bebo antes do jantar, e daí? Suponha que eu chegasse aqui engessado, o que isso importaria? Eu bebo. Como tudo que quero neste mundo e não tenho desculpa para dar a ninguém. Não estou aqui para fazer uma palavrinha, alguma coisinha para fazer você pensar que sou um homem santo. Não sou um homem santo. Sou alguém que despertou do sonho da vida. Acordei completamente do sonho da vida. Então, se eu for hoje à noite, ou amanhã à noite, ou em qualquer outra noite, o que isso importa? Terminei a corrida, combati o bom combate, guardei a fé. E então, realmente não importa quando minha saída chegará neste mundo. Eu fiz isso e só vou contar enquanto estiver aqui, o que descobri, que Deus é a sua própria consciência maravilhosa. Eu sou. Esse é Deus. Não existe outro Deus. E o poder criativo de Deus chamado nas Escrituras de Jesus Cristo é a sua maravilhosa imaginação humana. Esse é Jesus Cristo. Você o pôs à prova, porque todas as coisas foram feitas por ele. Bem, experimente. Coloque-o à prova. Como a senhora disse, não há trabalho há um ano em Mans. Tudo bem, você tem que trabalhar para isso. Agora, posso lhe dizer, ela disse em sua carta. Aquele que trabalhava por $650 por mês recebeu outro emprego. Eles permitiram que ela fosse para outro emprego. Ninguém foi ferido. Não machuque ninguém. Então ela foi para outro emprego, talvez ela ganhe $1.000 por mês. Espero que ela tenha feito isso. Eu não sei e ela não sabe. Ela só sabe que quem trabalhava para Lance, como diretor de arte, simplesmente foi dispensado do contrato e foi autorizado a ir para outro emprego. Ninguém foi ferido. Você simplesmente não considera essas coisas. Você simplesmente sabe exatamente o que quer e assume isso, sem machucar ninguém, porque todo mundo é você mesmo, de qualquer maneira. Não há nada além de você mesmo, só existe Deus. Então eu lhe digo, se você quiser ver Jesus Cristo antes de experimentar Jesus Cristo. Pois eu lhe digo, todo homem experimentará quem ele é. Você experimentará isso porque tudo o que é dito nas Escrituras você experimentará em si mesmo e saberá quem você realmente é. Mas antes de fazer isso, você poderá vê-lo claramente, se olhar através dos olhos de Paulo. Não conheço nenhuma maneira de olhar para Jesus Cristo para vê-lo mais claramente do que alguém poderia vê-lo, antes da experiência, a menos que você o veja através dos olhos de Paulo. Então, uma vez eu o considerei, disse Paul, do ponto de vista humano. Agora não o considero mais assim. Como você poderia dizer isso mais claramente do que isso? Que sou um com ele, que fui crucificado com o poder criativo de Deus. É Cristo. Paulo descreve Jesus Cristo como o poder criativo de Deus. Como lemos no primeiro capítulo de Coríntios. Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 24. Então ele disse: não tenho vergonha do Evangelho, pois ele é o poder para a salvação de todos os que têm fé. Agora, posso lhe dizer, fé não é a coisa mais fácil do mundo para definir. Não, fé é muito difícil, mas posso lhe assegurar, não goste daqueles que os fizeram voltar em busca de outros deuses. Oh,
Eles queriam outros deuses. Faça Deus em ouro, um bezerro de ouro. Eu posso adorá-lo. Eu posso vê-lo. Não procure por alguma causa física e visível. Não há causa visível. Causa é o invisível, é tudo imaginário. E então, imaginação não é a maneira mais fácil de viver a vida. Você aceita a vida. Hoje 1 bilhão de pessoas pensam que aceitaram Cristo. Elas não sabem quem é Cristo. Deixe aqueles ou todos do topo tê-lo. Sem chamar nomes. Do topo para baixo, eles não sabem quem ele é. Eles lhe darão algo no espaço que viveu há 1000 anos, e a causa, que é Cristo, é invisível e essa é sua própria e maravilhosa imaginação humana, esse é Cristo. Não há outro Cristo. Nunca houve e nunca haverá. Esse é o poder criativo de Deus, e Deus é eu sou. Então eu sento e imagino. Bem, se eu, que é Deus, estou imaginando, esse é Jesus Cristo. Agora, se eu acredito em Jesus Cristo, acredito no meu ato imaginal? Pois bem, espere e veja. Muitas vezes, por causa deste nível, o cometido revela ao autor seus erros. Tudo bem, por que se preocupar com meus erros? Lembro-me do que fiz. Imaginei num momento de ansiedade, tudo bem, então alguma coisa é feita, e eu aprendo com a coisa feita onde cometi meu erro. Mas não posso negar que fiz isso. Eu fiz isso. Então, que todos comecem a realmente acreditar em Jesus Cristo, que é a sua maravilhosa imaginação humana. Agora, saia e teste. Coloque-o no teste extremo. Não me importa o que o mundo dirá, tente. Se ele se prova em desempenho, o que importa o que o mundo pensa? Se há evidências para isso, realmente importa o que alguém neste mundo pensa? Então você sai e testa. Eu digo isso a todos no mundo, não há nada além de Deus e seu poder criativo. E Deus não precisa de intermediário entre você e Ele mesmo porque Ele está enterrado em você. Um dia você descobrirá isso. Você começará a acreditar nisso. Você tentará e viverá por isso. Independentemente de onde você nasceu, você viverá por isso. Você superará todos os obstáculos do mundo vivendo pelo poder criativo em você, sua maravilhosa imaginação. Então, todo o drama se desenrola dentro de você e então você percebe que é Deus, pois ele se revela a você como você, revelando seu filho, Davi, que o chama de pai. Davi está diante de você e o chama de pai, e então você sabe quem você é. O drama acaba quando Davi te chama de pai. Então eu digo a você, saia e experimente. Se isso é um choque, eu não retirarei por um momento nada do que eu disse a você. Aquele que não me reconhecer diante dos homens, eu não o reconhecerei diante de meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus, porque eu não vim trazer paz à terra, mas para colocar o homem contra seu pai. Eu trago uma espada para colocar os jovens contra os velhos. As tradições do mundo ensinaram esses conceitos estranhos de pessoas. Eu vim para lhe dizer que eles são apenas estados e para estabelecer algo em você que se oporá a esses conceitos tradicionais e aquele que não me ama mais do que ama seu pai e sua mãe não é digno de mim. E então, seu pai e sua mãe você não poderia amar menos do que ama qualquer outro ser, se você é como eu sou. Pois eu sei que eu fiz. Eu tentei tanto amar alguém invisível mais do que minha mãe, mas não consegui. Eu estou simplesmente condenado se eu tiver que amar um Deus invisível mais do que minha mãe, eu simplesmente não consegui. Eu tentei e tentei. Pensei em meu pai, esse gigante de homem, esse ser maravilhoso que era tão justo neste mundo. Eu nunca conheci um homem mais justo como meu pai, e amar alguém mais do que eu o amo. Eu não conseguiria.
Então eu sabia que se eu não conseguisse fazer isso pelas Escrituras, bem, então eu não sou digno do que o mundo chama de Jesus Cristo. Eu vou e lá eu disse a mim mesmo. Eu simplesmente não consigo fazer isso, é só isso, eu simplesmente não consigo. Então eu descobri quem ele realmente é, a causa invisível. E para mim meu pai e minha mãe eram a causa visível. E eu tive que me apaixonar por isso porque isso era a verdade, e não o exterior. Então isso não diminuiu meu amor por meu pai e minha mãe físicos, nada poderia. A coisa toda é parte do sonho. Aqui, este mundo maravilhoso em que vivemos. E eu estou lhe dizendo Deus, o único Deus, é o seu próprio maravilhoso eu sou ser. Você diz eu sou e está ciente, isso é consciência, isso é Deus. Agora, Deus em operação. Imagine algo, isso é Deus em ação, isso é Jesus Cristo. Jesus Cristo é seu poder criativo. Agora atente. Todas as coisas são possíveis para Deus, apenas tente e veja. E assim funcionou. Bem, então, você não encontrou Deus e seu poder criativo? Então você o encontrou? Bem, agora acredite nele. O que devo fazer? Creia naquele que ele enviou. Todo aquele que crê em você, a quem ele enviou, então eu. Portanto, esta noite é verdadeiramente uma mensagem muito prática e realista e, ao mesmo tempo, profundamente espiritual. Não há palavreado sobre isso, é tudo verdade. A coisa toda é verdade. Estou lhe contando o que realmente acontece no mundo. A senhora que conseguiu o trabalho, então você quer alguma coisa? Tudo bem, faça isso. Realmente faça. Não irá falhar com você, se você acreditar. Você deve acreditar como ela acreditou. Quando ela desligou o receptor, ela simplesmente o pegou novamente em sua mente e ouviu o que queria ouvir, o que era completamente o oposto. Agora, as Escrituras dizem que ele sofreu oposição de Satanás. Você sabe quem é Satanás na Bíblia? Bem, a palavra Satanás, tanto em hebraico quanto em grego, significa simplesmente oponente. Isso não era o oposto do que ela queria ouvir? Isso não era oposição a ela? Isso é tudo o que a palavra significa, mas é personificada. Assim como Jesus Cristo é personificado nas Escrituras, Salvador. Salvador personificado, Jesus Cristo personificado, sua imaginação personificada, seu poder criativo. E aquilo que se opôs a isso é personificado, como disse Paulo, chamado de diabo. Isso é tudo o que a palavra significa. Transforme essas pedras em pão. Se você pensa que é o poder criativo do mundo, então crie. Se você pensa que é o poder criativo do mundo, então caia desta montanha, porque não foi dito que ele dará aos seus anjos o poder de levantá-lo, para que você não tropece na pedra. E ele se afasta da mente duvidosa. Pois em todos existe Satanás, porque a razão me diz que isso simplesmente não pode funcionar, e naquele momento a razão fala comigo de maneira duvidosa, aqui está Satanás presente. Nenhum outro Satanás. Nunca houve, nunca haverá. Nesse momento que duvido que Cristo seja a realidade do mundo, o poder criativo, pois então, Satanás está presente. E nesse grau, Satanás está se aproveitando de Cristo. Se eu pudesse dizer não a mim mesmo, isso é Cristo e não tenho nada a ver com você. Então, quando meu amigo disse, tendo notícias da mãe, fui até a cozinha fazer um café, fiquei tão feliz por ter ouvido exatamente o que queria ouvir da minha mãe. E então, de repente, do nada veio sua voz e sua voz veio como um trovão pela cozinha e disse: Esse é o Espírito. Quase deixei cair o café e, em vez de espalhar o café no chão da cozinha, segurei-o pouco antes de cair.
Sua voz veio do nada, e era você falando, e você disse: Esse é o Espírito. Foi exatamente isso que Paulo disse. Não a letra da lei, mas o Espírito. A letra mata, o Espírito vivifica. Era o Paulo em mim falando com ela quando ela ouviu minha voz. Esse é o Espírito. Ela disse. Fiquei ali por um momento e tremi todo. Servindo aquele café, ele quase caiu no chão quando ouvi o que você disse. Esse é o Espírito. Sim, estou em todo lugar agora. Não estou confinado apenas a esta plataforma quando falo com vocês. Estou falando todas as noites em todo o universo. Todos que ouviram creram, e então, não estou confinado aqui mais do que Deus. Quando você desperta, você é um com o Cristo ressuscitado, e o Cristo ressuscitado é o corpo que Deus faz. Cristo desperto é Jeová. Há apenas um corpo e todos o usarão esse corpo, e esse corpo é universal. Inclui todo ser que desperta. Todo aquele que desperta é incorporado a esse corpo, e esse corpo é o corpo universal. E você é ele. Então você pode falar. Esteja você dando uma festa em casa agora ou não, você pode estar em todo o mundo e sua voz pode ser ouvida, e você pode ser visto, e você pode agir, como estou agindo aqui diante de vocês agora. Esse é o ser que você se torna depois de ter despertado do sonho da vida. Então, quando falei com ela naquela cozinha dela e ela ouviu minha voz. Esse é o Espírito. Estou encorajando-a a continuar e revisar essas coisas. Esta noite, estou dizendo a ela, embora você ainda não tenha conseguido usar a palavra imaginação com seus pais, estou feliz em usá-la esta noite. Use-o. Eles ainda estarão dormindo profundamente, como se não tivessem ouvido, nos velhos termos chamados de Pai, chamados de Deus, chamados de Jesus Cristo, chamados de Salvador. E então, eu venho colocar você contra o Pai, esta nova ideia, filho contra o pai, filha contra a mãe, e usá-la. Embora no momento eles possam se rebelar, você diz, e daí? Você obteve os resultados que queria. E não importa como eles se rebelam, você usa isso. Este é o termo a ser usado agora, sua maravilhosa imaginação humana. Agora, vamos entrar no silêncio. Como vocês sabem, estamos aqui todas as segundas e sextas até o final de abril, então nossa próxima palestra é segunda-feira. Acho que temos 4 semanas a partir de segunda-feira. Então estaremos aqui pelas próximas 8 noites, segunda e sexta. Estaremos fechados no final de abril e voltaremos aqui em setembro. Se você estiver na lista de e-mails, receberá um aviso. Se não estiver, podemos saber seu nome e endereço? Se você não se importar em fornecer seu nome e endereço, haverá um anúncio no jornal antes de abrirmos. Agora, gostaria também de chamar sua atenção para o fato de que temos um livro, lançando 4 volumes, livros esgotados, além do que considero a única obra desse tipo impressa hoje. O último capítulo desse livro é chamado Ressurreição. Não conheço ninguém que tenha contado a história, pois eu a contei por experiência própria. Existem livros chamados Ressurreição. Tem um, Gerard tem um, mas não é isso de jeito nenhum. Não tem nada a ver com a verdadeira ressurreição. E isso é apenas uma questão de página. Você pode lê-lo antes de se aposentar esta noite, leva apenas alguns minutos. No entanto, eu lhe disse exatamente o que a ressurreição realmente significa, com base na minha experiência pessoal. Você o encontrará no último capítulo do livro chamado Isso Não Tem Nome, apenas Neville e os 4 livros que estão esgotados. Agora alguma dúvida? Pergunta. Neville,
William Blake fala do erro do raciocínio humano. Esse termo raciocínio é o que é chamado na Bíblia de Satanás. E se a razão nega o que você sabe que quer realizar, a razão julga que é impossível, isso é Satanás. Em outras palavras, a razão na forma de dúvida é Satanás. Porque a palavra Satanás significa oponente, se opõe, acusa. Essa é a palavra. É isso que a palavra significa, tanto em hebraico quanto em grego. Então, se algo lhe diz que não pode ser feito, isso é Satanás, pois não há nada impossível para Deus. Qualquer coisa que lhe diga que é impossível. Agora, posso fazer uma pergunta simples. Há algo neste mundo que você não pode imaginar? Não há nada que você não possa imaginar. Você pode, tendo imaginado, dizer a si mesmo: mas isso é impossível. Mas você pode imaginar. Bem, imaginar é o poder de Deus. Você dirá que não é possível, não há nada neste mundo que não seja possível para nós, mas o que antes era oposto. Aqui, isso agora é corrente indireta. Edison, a mente brilhante, ele disse a Tesla, o cientista iugoslavo, que a corrente indireta era impossível. Tesla disse a ele: mas eu estou vendo isso na minha mente, eu posso ver. Eu fiz a máquina que vai provar isso, e eu posso pará-la e ligá-la. Eu tirei todos os bugs dela, eu a parei e liguei, e agora ela está pronta para a fábrica. Quando ele a levou para a fábrica para ser executada, não havia necessidade de mudar um pequeno parafuso do que Tesla tinha feito no modelo. Ele provou a corrente indireta em sua mente. Edison, que tinha apenas corrente contínua e pensava que você nunca poderia ter outra coisa além de corrente contínua, disse que era impossível. Então, Edison para ele era Satanás. Naquele momento, ele era o diabo. Mas, felizmente, Tesla não aceitou a palavra de Satanás. Ele disse: fique atrás de mim, Satanás. Eu fiz isso. Então você e eu desfrutamos da corrente indireta hoje como resultado de colocar Satanás para trás na forma de Edison. Quem chamaria Edison de diabo? Ele foi chamado e divulgado em todo o mundo como um gigante maravilhoso, mas ele desempenhou o papel de Satanás em relação a Tesla, quando Tesla realmente concebeu a ideia da corrente indireta. Então, se eu dissesse a você: bem, isso não pode ser feito, Bill, naquele momento, eu sou Satanás. Estou repetindo uma dúvida em você e estou fazendo o papel de Satanás. Satanás é apenas dúvida. Mas, alguma coisinha com chifres e rabo, e toda aquela porcaria? Não tem nada a ver com rabo nenhum. Qualquer coisa além de Jesus Cristo, um pouco, tão santo, tão bom que não serve para nada? Isso não é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o poder do mundo. Na verdade, a palavra é dinamis, em grego, que traduz a palavra o poder de Deus. Ele é o dinamis e é o dinamis. Pois quando você fala do poder de Deus, isso é dinamis. Temos dínamo, a palavra dínamo. E assim, o poder de Deus é Jesus Cristo. E não há um poder neste mundo que possa se opor a isso, salvo por um momento, a dúvida poderia detê-lo se não souber quem é. Estou lhe dizendo que você pode ser qualquer coisa que desejar neste mundo, se acreditar em Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a sua maravilhosa imaginação humana. Você pode acreditar na realidade do seu ato imaginal? Se você puder, nada é impossível. E então você está vivendo isso e, de repente, tudo se desenrola em você, e você descobre que não é apenas o poder criativo, você é aquele que exerce o poder. Pois o Filho está diante de você e o chama, Pai. Por hoje é só. Boa noite. Amigos, antes de terminar o áudio de hoje, quero agradecer o apoio de todos que comentam, curtem e compartilham nossos conteúdos.
Também quero agradecer a todos os membros do canal. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.